Olá pessoal, hoje nós vamos explorar um aspecto fascinante e pouco discutido da Bíblia, ou seja, as diferenças significativas entre as versões mais antigas do texto bíblico, dos textos bíblicos, e como elas podem afetar interpretações e doutrinas religiosas seguidas até hoje. Então vamos lá. A Bíblia, como conhecemos hoje, é o resultado de um longo processo de escrita, tradução e transmissão. 3 textos são fundamentais e principais nessa discussão. Aqui nós temos o texto da Bíblia hebraica, que é o texto massorético, que é esse aqui que eu já inúmeras vezes mostrei para vocês. Este aqui. Muito bem. Nós temos também a Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Ou seja, esse texto aqui, que é a Septuaginta, é uma tradução deste texto aqui, que é o texto massorético. Antigo Testamento, Septuaginta. Ok? Muito bem. O que nós temos além da Septuaginta, em termos de línguas originais, hebraico e grego, é este aqui, que é o Novo Testamento em grego, que eu já mostrei para vocês também, e aqui ele está. Muito bem, então nós vamos examinar alguns exemplos básicos que implicam em doutrinas. Muito bem, primeira passagem, Isaías 7,14. No texto massorético, que é este aqui, está escrito Alma, que significa mulher jovem. No texto grego, que é este daqui, está escrito Parthenos, que significa virgem. Hebraico, mulher jovem ou jovem mulher. Grego, virgem. O que isso implica? Qual a doutrina que é afetada? Se você seguir o hebraico, é diferente de seguir o texto grego da Septuaginta. Então, qual é a diferença? Implica na chamada doutrina do nascimento virginal de Jesus, de Messias. Essa diferença é crucial para a doutrina cristã do nascimento virginal. O texto hebraico não implica necessariamente a questão de virgindade, enquanto que na versão grega isso é explícito. Vamos ver mais casos? Salmo 22:16, que no texto hebraico é 17. O texto massorético fala em Kaari, que significa como um leão. A Septuaginta no grego fala de orexão, que significa eles perfuraram. Leão, eles perfuraram. Isso afeta qual doutrina? Afeta diretamente a doutrina que envolve a profecia messiânica da crucificação. A versão da Septuaginta, ela é frequentemente interpretada como uma profecia direta da crucificação de Jesus, uma leitura não possível no texto hebraico. Provérbios 8:22. No texto massorético está Cani, ou Cani, que significa me criou ou adquiriu. Na Septuaginta está escrito Ektisen, que significa criou. E daí surge uma doutrina que envolve a natureza de Cristo. Então essa passagem ela foi central nos debates sobre a natureza de Cristo, especialmente na controvérsia ariana. A versão da Septuaginta foi usada para argumentar que Cristo era uma criatura não eterna. Tem outras circunstâncias? Claro que tem. Depois eu vou fazer um vídeo para cada doutrina especificamente, dizendo a partir de quando ela existiu, qual foi o líder religioso ou o Papa que a instituiu e oficializou, e qual foi o aspecto que envolveu a criação dessa doutrina, ok?
Então, vamos lá, Provérbios, acabei de ler, no Novo Testamento, isso acontece também? Claro que acontece. Pegamos, por exemplo, Mateus 1,23, que cita Isaías, mas ele cita da versão grega, onde está virgem, não da versão hebraica, onde está jovem mulher. Percebeu a diferença? E aí, quando é citado no texto Mateus 1,23 e Isaías 7,14, isso afeta diretamente o nascimento virginal do Messias. Está claro para vocês? Olha, são inúmeras as circunstâncias, situações, eu vou tratar de cada uma delas detalhadamente. Tenho certeza que nenhum líder espiritual sequer, quando souber, sequer comentou isso com você na sua igreja, no seu templo, não importa. O que importa é que isso é um fato. Isso aí é conhecido de várias pessoas que estudaram teologia e que estudaram inclusive na Universidade Hebraica de Jerusalém, como eu estudei, estudo ainda. Então as informações que eu trago aqui são todas elas essencialmente fundamentadas. E eu trago para vocês sempre a fonte. Agora vamos analisar, por exemplo, Hebreus 1:6, que cita uma passagem que não existe no texto hebraico e que envolve a divindade de Cristo. Outra passagem, Romanos 3, de 10 a 18, cita uma versão expandida do Salmo 14, e isso, qual doutrina que é afetada? A tal da depravação humana universal. Vamos pegar outra passagem. Sem contar que existem livros inteiros que aparecem em algumas versões da Bíblia, mas não aparecem em outras. Livro de Daniel na Septuaginta inclui histórias adicionais. E que isso afeta? Afeta a própria construção do cânon bíblico. Então, livros como Tobias, Judite, Macabeus, e o que isso afeta? Esses daí são textos que envolvem extensão do cânon, mas na prática significa aceitar uma prática para orar pelos mortos, significa também outros aspectos, várias doutrinas centrais. Vou citar algumas. Cristologia, que envolve a natureza de Cristo, divindade, humanidade. Soterologia, outra doutrina, que significa doutrina da salvação. Amartiologia, que é a doutrina do pecado. Aí nós vamos verificar nos textos hebraico e grego o que é que de fato existe, independente do que você acredite agora. O que importa é o que está no texto hebraico ou grego, ok? As traduções, evidentemente, elas não merecem o mesmo crédito que se dá aos textos hebraico e grego. Muito bem. Então vamos lá. Algumas passagens mais frequentemente discutidas, inclusive em debates contemporâneos, os mais variados possíveis. Por exemplo, na palavra com relação às pessoas que envolvem discursos discriminatórios, quaisquer que sejam. Então eu vou só citar um exemplo e nós vamos para o próximo vídeo falar mais outros inúmeros exemplos. Vocês vão ver a quantidade de informação e de exemplo que existe e certamente ficarão surpresos, porque a maioria das pessoas que se dizem religiosas nunca leram a própria Bíblia. Nunca. E assim, a estatística de quem lê livro que não é Bíblia no Brasil, ela chega a 13%, 14%, não me lembro agora. Você imagina dos que vão ler um texto como a Bíblia, que envolve um conhecimento prévio, que envolve uma capacidade de interpretação, exegese, hermenêutica, conhecimento dos idiomas originais, para não sair por aí falando bobagem, né? A gente vê muito acontecer. Então vamos lá. Agora vamos abordar essa questão. Levítico 18, 22 e 23. No texto masorético, o termo usado chama-se Isacar, né? Que tem aspectos que envolvem o masculino. A Septuaginta, Arsenos. E as traduções modernas variam. Uma hora aparece homem, outra aparece masculino. E o que isso afeta? A ética sexual. 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 10. No texto grego, usa os termos Malaqui, Arsenokoitai, traduções variadas envolvem desde efeminado, sodomita, até termos mais específicos ou genéricos. Isso afeta tanto a ética sexual quanto a inclusão na comunidade religiosa. Vamos para o próximo vídeo. Fica ligado, fica ligada, porque tem muito mais para vocês ouvirem, conhecerem e aprenderem. Até já!